Pessoal, boa tarde a todos. Hoje, dia 23 de agosto, são 14 horas e 4 minutinhos. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 3, do curso integrado em Administração do terceiro ano. Eu, como de praxe, vou iniciar abrindo espaço para perguntas, dúvidas, orientações que vocês precisam, se querem, tem algum aviso que quer dar para a turma também, enfim. Ficamos abertos agora para perguntas, dúvidas de vocês. Se quiserem fazer um comentário também, fiquem à vontade. Nós estamos, então, hoje a nossa aula é a nossa quarta semana, né? Na verdade, essa semana ela tem aula só hoje, né? Porque vocês vão começar aí um período de recesso. E nós paramos hoje, então, dia 23, e voltaremos agora somente lá em setembro, no dia 13 de setembro, tá? Então aí vai ter um período aí de umas 3 semanas aí que a gente não teremos aula, 2 semanas, né, e um pouquinho. E é importante que vocês assim, saiam também já com uma orientação, né, do retorno também, né? Nós voltaremos então dia 13 de setembro, tá? Eu não vou estar de férias, não vou estar de recesso, né, porque eu não tenho, meu período de recesso não é agora, né, vai ser no final do ano. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem, né, um atendimento também, eu ficarei disponível, tá? Lembrando também que as atividades de Filosofia 2, né, elas vão seguir lá no Moodle também, tá? Eu vou alimentar algumas atividades a mais ainda, né, nesse período que vocês vão estar de recesso, né? Mas quando voltar, a gente retoma também tudo direitinho lá em setembro, quando vocês retomarem, tá bom? Então, eu vou estar trabalhando, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Se não, pessoal, se vocês não têm nenhuma pergunta, nenhuma dúvida por enquanto, eu vou começar, provavelmente, com a aula de hoje. Não quero me estender muito, né? Para também não ficar muito cansativo, né? Esse nosso encontro. Deixa eu colocar aqui. Podemos começar, então, pessoal? Nenhuma pergunta, nenhum comentário inicial? Nenhuma dúvida? Todos conseguiram acesso aos cursos, Filosofia 2, Filosofia 3, tudo direitinho? Ok, então eu vou projetar aqui a minha tela e a gente começa. Muito bem, então a gente vai dar um passo. Estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Sim, senhor. Beleza. Então a gente vai, né? Nós estamos estudando no componente de Filosofia 3 uma parte da filosofia, vamos dizer assim, né, chamada Filosofia Moderna. E na aula de hoje a gente vai dar um passo a mais, né, na análise da filosofia moderna, ao tratarmos do racionalismo cartesiano. E a gente já viu, né, naquela outra aula, tratar de filosofia moderna significa a gente tratar de racionalismo, né? E a gente vai ver hoje, de modo especial, o pensamento racionalista de um desses filósofos importantes da filosofia moderna, que é o René Descartes. É considerado um dos mentores, né, um dos idealizadores desse novo tempo, né, que a gente, como eu falei na aula da semana passada, esse novo tempo, né, que aflora, vamos dizer assim, que se desenvolve a partir do século XVI, XVII, né, na Europa, mas que influencia fortemente a cultura ocidental como um todo, tá? E o René Descartes, este senhor aí que vocês estão vendo, tá? Vocês estão vendo ali que ele parece um mosqueteiro, né? Esse penteado dele aí é meio engraçado, né? Se ele colocasse um chapeuzinho de mosqueteiro, né? E saísse por aí com uma espadinha na mão, a gente quase poderia chamar ele de mascote do Grêmio, né? Mas é esse cidadão que aparece aí, tá? Seu René Descartes. Literalmente ele é considerado o pai do racionalismo moderno, porque muitos dos traços, né, da filosofia moderna são inspirados no pensamento de Descartes.
Descartes viveu aí no finalzinho do século XVI, então nasceu no ano 1596 e morreu em 1650, morreu relativamente jovem, né, com 54 anos. Tá? O Descartes ele estudou nesse colégio, um colégio jesuíta, tal como o Colégio Anchieta, em Porto Alegre, né? É um colégio jesuíta, um colégio tradicional, com uma abordagem de ensino muito tradicional. Esse colégio que o Descartes estudou chamava-se Le Flèche, né? A gente pode traduzir ele por Colégio à Flecha, né? Não sei por que esse sentido, né? Qual o sentido dessa expressão do nome do colégio, né? Mas eles deviam ter as razões deles lá. E nesse colégio ele era chamado de Renato Cartesius, né? Daí vem a ideia de chamar a sua filosofia de uma filosofia cartesiana, né? Os jesuítas, né? Esse colégio era um colégio católico, um colégio cristão católico, né? E os seus alunos estudavam e escreviam em latim, né? Então, essa obra do Descartes, né? O Discurso do Método, que é as meditações, as obras, as duas principais obras do pensamento do Descartes, né? Elas foram escritas em latim, né? Então, os estudantes, eles aprendiam, né? Uma das suas principais lições era o aprendizado dessa língua, né? Que era a principal língua usada, né? O latim está para a Idade Média, pessoal, o que está o inglês para nós hoje, né? Era a língua de publicação científica da época. Durante muito tempo foi o grego, né? As primeiras filosofias lá, né? Da Grécia Antiga, depois no período romano, né? A partir do período romano que o latim ingressou no campo da filosofia, né? E permaneceu até o Descartes, né? As suas obras elas foram publicadas primeiro em latim, né? E depois, somente depois, foram traduzidas para outras línguas, né? Tem alguém pedindo para entrar. Evelyn. Oi, Evelyn, boa tarde. Nós já começamos. Fique à vontade. E nesse contexto, né, como a gente viu na semana passada também, esse contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, esse contexto de renascimento, né, essa passagem que nós temos aí entre um período, né, e outro, que não é assim da noite para o dia, né, uma série de acontecimentos, né, ao longo desse século, do século XVI, principalmente, né, que foram transformando esse período, e ele era reconhecido tratado dessa forma pelos pensadores da sua época, né, era um momento de incertezas. O Descartes estudou muito um dos filósofos importantes dessa época, que era um outro escritor chamado Michel de Montaigne, né? E é dele essa frase, né, do Michel de Montaigne, essa frase que está em destaque ali, né, entre aspas, vivemos num mar de incertezas, né? E é em função disso, né, que o Descartes ele vai, então, desenvolver uma filosofia que, no fundo, tem a ver com uma nova ciência, né? O ponto de partida dessa nova ciência era essa pergunta que também está aqui, né? Será que os conhecimentos aprendidos por nós, eles são realmente conhecimentos seguros, né? Será que o que a gente aprende na escola, no nosso dia a dia, por meio dos nossos sentidos, é algo que nos dá segurança? Tá? Pela experiência que o Descartes tem, pelo período que ele estudou no Colégio Le Flèche, ele se deu conta, principalmente na sua juventude, né? Imaginem, né? Ele ingressou no Le Flèche com 8 anos, né? É mais ou menos como se ele hoje, né, estivesse começando o terceiro ano, né? O terceiro ano fundamental, do ensino fundamental, né? Tem mais alguém lá pedindo para entrar. Vinícius. Oi, Vinícius, boa tarde. Nós já começamos, tá? E nesse período, então, o Descartes ele passa a duvidar de todos os conhecimentos produzidos e principalmente a ele a fazer experiências que colocavam a dúvida como o primeiro passo para se chegar à verdade. E essa dúvida, ele foi tão rigoroso em intensificar ela, que ele desenvolve um método, né, para afastar-se do erro, né, que seria esse mau uso da razão, mas sim se aproximar da verdade. Vamos levar aqui para entrar, Fernando. Oi, Fernando, boa tarde. Nós já começamos. E aí, pessoal, eu quero começar com vocês um exercício, tá? Esse exercício, ele é bastante simples, tá? E todos podem fazê-lo na sua vida privada, individualmente agora, né?
ou depois, quem estiver assistindo a gravação depois, pode fazer esse exercício, que é o seguinte, tá? Eu quero que vocês façam uma tentativa agora de lembrar de um sonho que vocês tiveram, tá? Tentem, assim, narrar um sonho. Tentem lembrar de um sonho de vocês, tá? E como que foi esse sonho, certo? Vamos deixar um tempinho aí para vocês pensarem, mas agora eu gostaria que vocês pensassem, no primeiro momento, um sonho que vocês tiveram. Um sonho assim, não aquele sonho, eu desejo, sei lá, fazer uma viagem para a Europa, enfim, ou eu quero passar um verão na cidade do Rio de Janeiro, ou eu quero conseguir comprar minha casa própria, ou meu carro, minha moto. Não são esses sonhos, pessoal. É um sonho assim, em que vocês estavam dormindo, tá? E nesse sonho aconteceu alguma coisa. Né? É esse sonho. É literalmente o sonho, aquele estado físico, né, que acontece conosco quando a gente está dormindo, quando estamos com sono. Tá? Então, aí agora eu quero que vocês pensem, tentem lembrar de um sonho que vocês tiveram. E aí vamos responder essas duas perguntas. Como eram as impressões que vocês tiveram durante esse sonho? Elas pareciam reais? Tentem lembrar aí. Um minutinho para vocês se lembrarem disso. E se vocês se sentirem encorajados, alguém pode contar um sonho que teve. Conseguem lembrar aí, pessoal, de algum sonho que vocês tiveram? Algo que aconteceu com vocês, assim, que você, esse sonho foi muito, muito diferente, muito marcante, muito forte. Vocês lembram aí, pessoal, de algum sonho? Alguém gostaria de contar para nós? Participar? Eu tive uns quantos já, mas muitos mesmo, muitos sonhos estranhos. Sim. Mas assim, lembrar eles especificamente eu não consigo. Eu consigo me lembrar de pedaços de vários, assim. Sim. Foi a Evelyn que falou, né? Isso, senhor. Obrigado, Evelyn. Alguém aí lembra de algum que gostaria de contar para nós? Eu lembro, mas é assim, senhor. Quando eu tinha uns 5, 6 anos, uma vez eu sonhei que eu tava... Desculpa, eu vou te interromper. Eu não estou te vendo e eu não reconheço a sua voz ainda. Angélica, senhor. Angélica. Por favor, Angélica, pode falar. Quando eu tinha é o único sonho que eu lembro, que eu já tive uma vez, porque foi triste. Eu tive um sonho que eu tava voando, senhor, quando eu tinha uns 5 aninhos. E aí eu pensei, bom, não era um sonho, era de verdade, então eu consigo voar. E aí eu pulei da área e caí de cara no chão. Era baixinho, mas... Sim. Esse sonho infantil, assim, é mais comum do que a gente imagina, né? Eu também sei de um conhecido meu que o seu filho achou que ele era o Homem-Aranha, literalmente. E aí ele mora num sobrado e o menino dele se atirou, né? Também ele devia ter uns 4 aninhos, um pouco menos que a tua idade, a idade do meu filho. Né? E eles têm uma imaginação, nessa fase a gente tem uma imaginação muito fértil, né? A gente não tem muito o receio dos perigos, né? E a gente às vezes acredita na nossa imaginação, né? E esse menino se atirou, né? Ele mora num sobrado e a casa assim tinha no fundo da casa ela tinha um desnível, né? A frente da casa ela estava numa altura e o fundo da casa tinha um desnível, né? E tinha uma sacada, e o menino foi lá e achou que era o Homem-Aranha e se atirou, né? E também, mas esse machucou no braço, se não me engano, ele quebrou um braço até. Né? Foi mais grave a situação. Alguém mais aí tem algum sonho, pessoal? Gostaria de compartilhar? Vocês podem escrever no chat lá também. Assim, não precisa ser um sonho inteiro. Pode ser um sonho, assim, curtinho, só uma passagem. Evelyn, talvez daqui a um pouco você pode falar aí, né, que você tem lembrança de passagens do teu sonho? Ô, senhor, eu sonhei umas quantas vezes que eu era sequestrada, levada num carro. Parecia super real, então... Parecia real. Parecia extremamente real. E aí, o que assim, que tu sentiu, assim, quando te acordou do sonho, assim, tu chegou a te acordar ou foi aquele sonho que tu só lembrou ele no outro dia, assim? Tem não, sonhos que... eu sei que eu sonhei e foi estranho, e eu acho que é até por isso, porque era tão frequente sonhar que eu estava sendo sequestrada, que estavam me levando, que eu acho que é até por isso que eu tenho medo ainda, um receio de
de sair assim na rua, sabe? Sim. Tô superando isso. Então, na verdade, meio que se tornou real, né? Porque eu já fui seguido uma vez, me seguiram, quase me levaram junto de moto. Então, eu acho que associou, eu fiquei acreditando tanto que se tornou quase real isso aí. Graças a Deus, tô viva. Não aconteceu. Quase, senhor. Quase. Pois é, mas ficou no quase, né? Não foi o passo seguinte, né? Ainda não bem. Foi um sequestro. Quase. Pois não, é. do jeito que eu tinha sonhado, não foi. Porque, olha... Sim. Acho que alguém levantou a mão ou tá escrevendo alguma coisa no chat. Aline. Deixa eu ver a Aline que escreveu aqui. A Aline está dizendo que quando eu tinha 3, 4 anos, sonhei que meus pais me contaram que tiveram um filho antes de mim. Fui perguntar para eles e fiquei muito confuso quando eles falaram que eu fui a primeira filha e era filha única. Então, olha aí, Aline. Veja, com essa idade, tu já ficou assim, se perguntando. Esse é assim, o ponto que eu quero tratar, que é o ponto que nos interessa. Sonhei que meus pais contaram que tiveram filhos de mim, fui perguntar, veja bem, ó, a Aline foi perguntar para eles e ficou muito confusa. A Aline se deu conta, né? Ficou muito confusa porque os pais disseram, não, você é a filha primeira e foi a única, é a única, né? Não sei se ainda é, Aline, ainda é a filha única? Tive um irmão só com 11 anos, demorou então para vir, né? Pois bem. Então, pessoal, alguém mais teria algum sonho, algum detalhe, gostaria de contar para nós? A Angélica contou também, né, que imaginou que era alguém que poderia voar e tentou fazer uma experiência disso e não deu muito certo, né, Angélica? Teve uma infeliz prova de que era um sonho e não era real. Alguém mais, pessoal? Assim, pode ser só um fragmento. Às vezes a gente lembra assim, só de alguma coisa que aconteceu. Se ninguém tem mais algum sonho que gostaria de compartilhar, eu tenho 2. E mais engraçado disso é que um desses sonhos, ele assim, eu já sonhei 3 vezes com esse sonho. Os meus pais moram numa cidade pequena, aqui próxima de Passo Fundo, e eu nasci e me criei lá, né? Era uma propriedade rural grande, né? Aí os meus tios, quando meu avô faleceu, eles venderam uma parte das terras, né? E aí ficou a área pertencente à minha mãe, né? E uma outra irmã da minha mãe que mora junto com eles lá. E é o sítio que eles moram, né? E eu nasci e me criei nesse sítio, né? Vivi ali até meu ensino médio ali. Depois eu saí e não voltei mais para casa. E aí, isso já faz um bom tempo, né? E aí, a primeira vez que eu sonhei isso, eu vivia lá, morava lá. E eu sonhei que tinha caído um avião de... literalmente, esse avião, assim, de transporte, né, de passageiros. Um avião grande, né? E esse avião, assim, ele sobrevoou por cima ali da propriedade, relativamente baixo, e caiu, distância, assim, de uns 1.000 metros, 1 quilômetro de distância ali da casa, né? Caiu, assim, numa região que é uma região, assim, de vegetação de banhado, né? E o avião caiu ali, né? E não teve explosão, o avião, assim, ele foi baixando, assim, como se fosse... aterrissou ali naquele lugar, né? Isso foi a primeira vez que eu sonhei. Aí depois, outras vezes, né? Tempos depois, eu sonhei com a mesma situação, né? E aí eu ficava muito intrigado com aquilo, né? Porque naquela região, naquele lugar, não é rota de avião, não é espaço aéreo de treino militar, não tem, assim, nada que... Nem passa avião, esporadicamente você vê, assim, um avião pequeno, né, desses monomotores, que passa, assim, sobrevoando por ali. Mas nada, assim, que seja possível, né, que tenha, de fato, um aeroporto ou um avião que passe, aviões daquele porte passando por ali, né. Esse foi o primeiro sonho. Então, eu sonhei 3 vezes com esse mesmo sonho. A mesma situação, no mesmo lugar, cai esse avião, né. Esse é um sonho. O outro sonho, esse é mais recente, esse foi desse ano, né? E eu acordei, assim, muito assustado, porque o pai da minha esposa, meu sogro, faleceu agora no início desse ano, em fevereiro, né? Ele foi uma pessoa que sofreu muito, né? Ele já estava com 80 anos, ele tinha Alzheimer, e foi bem difícil, assim, o período final da vida dele. E aí, os últimos 3 anos, assim, ele não reconhecia as pessoas, né?
os últimos 6 meses ele ficou na cama, assim, foi assim, muito difícil para a família, né, para minha esposa, né, e para quem ajudava a cuidar dele, né, foi, assim, um final de vida, assim, muito triste, né. E aí, logo depois que ele faleceu, assim, algo em torno de 1 mês, né, eu sonhei com ele, né, e a gente estava num lugar, assim, imagine uma casa bem grande, assim, e com várias vertentes de água que saíam dos porões dessa casa, e a gente estava nesse porão, e aí aquela água descia, assim, uma água limpa, clara, bonita, era um porão, assim, escuro, um lugar escuro, assim, e aí eu estava nesse lugar, né, e ele me abraçou, me apertou com força até, eu senti o abraço dele forte, e me acordei, isso era madrugada, me acordei, assim, e ele começou a chorar, ele chorava muito, eu chorava também no sonho, né, e eu me acordei com a respiração ofegante, né, assim, sentindo, eu tive a impressão, assim, de que parecia, assim, que realmente tinha alguém, né, próximo de mim, né. Então, assim, são sonhos que, mas a impressão que a gente tem lá era de muita realidade, e aquilo realmente estava acontecendo, né, tanto num quanto no outro sonho. Imagine que nos sonhos de vocês deveria também ser algo mais ou menos assim, né? Acho que tem alguém escrevendo alguma coisa no chat, ou alguém que levantou a mão. Agora, tu falando assim, eu lembrei, eu pedi há muito tempo para o meu primo, ele faleceu e eu não pude me despedir dele. Então, quando eu pedi acho que por uns 2, 3 anos, para sonhar com meu primo, que eu queria sonhar uma vez com ele, sabe? Porque tinha ficado bem desesperada e tal. E aí, uma vez eu sonhei com ele também. A gente estava num lugar bem alto, era tipo um mirante. Ele vinha me abraçar e ele vinha dizer que estava tudo bem. E pareceu ser muito, muito verdadeiro, assim, o sonho. Eu acordei Sim. feliz da vida. E teve um outro sonho que até depois ele se repetiu com outra pessoa da nossa turma. Uma vez eu sonhei que uma conhecida minha, ela começou a namorar. Assim, um sonho bem bobinho. Pausa, eu guardei para mim. Alguns dias depois, eu vi que ela estava namorando. E aí, por último, aconteceu com a Lívia, a nossa colega. Eu sonhei que ela tinha tirado uma foto, assim, no espelho, com um namorado dela. Eu mandei mensagem para ela, e daí ela até brincou, nossa, tomara então que se realize. E depois, agora ela tá namorando. Olha aí, ó, viu? A vidente Evelyn. Profecias, previsões, cartomancia, consultas com mãe Evelyn. Brincadeira, Evelyn. Como é que é? Deus me livre. Cuidado, hein, gente? Ó, vocês fiquem atentos aí. Quando a Evelyn contar algum sonho assim, vocês, né? Mas eu sempre falo que quando eu sonho com alguém conhecido meu, eu já pergunto se tá bem, porque eu tenho cada sonho. Tá bom. A Aline falou também, levantou a mão? Acho que foi a Aline. Quando a Evelyn falou do primo dela, em 2018 eu perdi o meu avô. E aí, 1 mês depois, mais ou menos, eu sonhei que eu fui na casa da minha prima, que mora no mesmo terreno que minha avó. E aí, quem me recebeu lá foi a minha avó, e ela tava meio mal. Aí eu fui até a casa deles, e meu avô tava lá. Tu te deparou com o sonho, mas isso no sonho, né, Aline? Sim, no sonho. Sim. Meu avô tava lá, e eu sabia que ele tava morto no sonho. E aí eu comecei a conversar com ele, e teve uma hora que ele disse, agora eu preciso ir. Ele se levantou e foi sumindo pela porta, sabe? Tipo, enquanto ele ia pra longe, ele ia desaparecendo. E bem na hora que ele sumiu completamente, eu acordei. E acordei chorando. Tu sentia, assim, tu teve sensações, assim, muito parecidas com as sensações que a gente tem na realidade, certo? Sim. Pois bem. Bom, então nós temos aqui alguns relatos e a gente vai dar um passo a mais, tá? E todos os exemplos que vocês deram, assim, são muito interessantes, né? E assim como vocês tiveram esses sonhos, que a Evelyn falou, que a Aline falou, que a Angélica falou, né? Os relatos que eu fiz, que eu contei, né? Teve uma colega ali também que escreveu, a Emanuele, né? Ela disse que quando ela tinha 6 anos, sonhou que estava voltando da escola, percebeu que alguém
via seguindo, saiu correndo e a silhueta veio atrás. Resolvi sair, pulando pelos telhados das casas ao lado, acabou com eu caindo de um telhado e acordando. Esses sonhos, assim, eles parecem muito reais. E esses sonhos todos que vocês falaram, que fizeram seus depoimentos aqui, que eu contei, óbvio, né, pessoal? Eles também foram experimentados, eles não são experiências únicas nossas, tá? Assim como vocês tiveram essas sensações, essas experiências com esses sonhos, outras pessoas em outras épocas também tiveram. A mesma coisa acontecia com o nosso amigo René Descartes, tá? E o Descartes, e ele faz essas declarações num dos seus livros, agora deixa eu voltar aqui na minha apresentação, num dos seus livros chamado Meditações. O Descartes inaugura um tipo muito interessante de filosofia, que é uma filosofia muito em que ele escreve a sua filosofia em primeira pessoa, contando histórias, circunstâncias da sua vida. E nesse período que o Descartes viveu, na sua juventude, a Europa estava passando por uma guerra, chamada Guerra dos 30 Anos. Tá? E o Descartes ele também era soldado, ele se formou como filósofo, estudou filosofia, mas ele também foi arregimentado para batalhas. Né? E nos campos de batalhas, no período em que eles ficavam esperando pelas batalhas, o Descartes se preparava também escrevendo filosofia. E ele começou a se dar conta, né, que todos aqueles conhecimentos que ele tinha aprendido não davam conta, por exemplo, de um conhecimento que é extremamente importante, que é essa percepção da realidade. Né? O que nos diferencia? O que faz com que a gente garanta que a realidade que nós estamos vivendo aqui agora é a realidade verdadeira e aquela realidade do sonho não é a verdadeira? Porque, como vocês mesmos disseram, a gente sonha. Quando a gente está sonhando, a gente tem a impressão que o sonho é a realidade. E que aqui, que aquilo que a gente está vivendo lá no sonho é tal como é quando a gente está não sonhando. Me fiz entender? A realidade do sonho ela é igual à realidade da vigília. Quando você está sonhando. Me fiz entender, pessoal? Então, assim, vocês estão sonhando lá. Quando a gente está lá no sonho, a gente está dormindo, né? Só que como a gente está lá no sonho, a gente tem a noção de que aquilo que está acontecendo no sonho é a realidade, né? É por isso que vocês disseram, né? O meu relato também foi assim, você se acorda, na verdade, assim, é o contrário, né? Parece que você a realidade estava em outro lugar e você se acorda aqui e você está contando, tá, mas e onde é que eu estou agora? Né? O que realmente está acontecendo? Tá? O que faz que eu tenha segurança e certeza de que esse mundo que estamos vivendo aqui agora é o verdadeiro? O que me garante que talvez não seja o inverso que é o verdadeiro? Que não é a realidade do sonho que é verdadeira? O que me garante isso? Tá? Então, é com essa pergunta, e aí que o Descartes elabora esse livro As Meditações. E aí ele chega à seguinte conclusão. Bom, deve ter... essas são as perguntas, né? O que garante a minha subjetividade? O que garante a minha subjetividade, pessoal, porque talvez a própria ciência e a filosofia não são tão seres confiáveis, são tão conhecimentos confiáveis, porque a gente viu, né? A filosofia medieval estava em crise, a ciência da antiguidade estava em crise. Bom, então nem a ciência e a filosofia são confiáveis. O que faz com que eu confie em um conhecimento? É quando eu coloco tudo em suspeição. É quando eu duvido de tudo. É essa minha capacidade de duvidar de tudo que garante a minha existência. O que faz com que eu não acredite no sonho e eu acredite em mim e aqui e agora é essa minha capacidade de pensar, tá? Porque eu não posso fazer uma coisa. Eu só não posso fazer uma coisa. Eu posso duvidar de tudo, pessoal. Essa é uma frase muito, muito simples e assim parece ser uma coisa tão trivial, né? Mas até Descartes essa percepção ela não existia, né? A ideia de que nós somos sujeitos pensantes e nós nos bastamos para provar os nossos conhecimentos. O meio para a gente provar a nossa existência é colocando tudo em dúvida. Esse argumento é o chamado argumento do cogito.
né? Lembra que eu falei que o Descartes escrevia em latim, né? Essa é uma frase que vocês estão vendo em destaque aqui, ó. É uma das frases da filosofia mais importantes. Penso, logo existo. E aí tem tem uma elaboração bem maior, né, nas obras do Descartes, que é assim: quem duvida, quem pensa, se quem duvida, pensa, quem pensa, existe. Dessa forma, penso, logo existo. O que faz com que a gente duvide daquele sonho e coloque em xeque aquele sonho é porque a gente pode colocá-lo em dúvida. Assim como acho que quem foi que falou por último agora, que contou do sonho do vô, né? Que colocou em dúvida, mas o meu vô não está vivo, meu avô está morto, né? Quando você lá no sonho se deu conta que até no sonho você pode duvidar, significa que você está pensando. Estão entendendo, pessoal? Acho que quem foi que falou por último? A colega que falou por último agora, que falou assim que sonhou com o vô e o vô já tinha morrido. Eu. Desculpa, quem é o eu? Aline. Aline, obrigado, Aline. Aline disse, olha, tá, mas o meu vô morreu. Meu vô não está aqui. Essa capacidade de você duvidar, Aline, até no sonho, é o que garante a nossa subjetividade. E se a gente tem que duvidar de tudo, de todos os conhecimentos, da ciência, da matemática, da astronomia, de todos os saberes disponíveis. Quanto mais eu duvido, mais pensante eu sou. Mas o que garante a minha existência é essa capacidade de colocar as coisas em dúvida, né? E eu mesmo me dar conta que não, meu avô não está mais vivo. Eu sei disso. Eu tenho a experiência disso. Eu tenho provas disso. Eu tenho evidências disso. A minha capacidade racional permite eu duvidar daquele sonho. Então, assim, os sonhos, eles são fantasia. Os sentidos, eles podem nos enganar. Agora, a nossa capacidade de duvidar e de pensar, ela nunca nos engana, tá? Essa ideia, ela está desenvolvida também nesse livro do Descartes, chamado Discurso do Método, né? E aí o Descartes, lá por umas tantas, diz nesse livro, adverti que... e aqui um detalhe interessante, lembra que eu falei que o Descartes escreve em primeira pessoa, né? Ele escreve como se ele estivesse contando alguma coisa que aconteceu com ele. Adverti que, enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa, que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então vejam, pessoal, essa frase do Descartes, eu penso, logo existo, é uma das frases, uma das afirmações mais importantes que nós temos na história da filosofia. Se nos pedisse, assim, para fazer uma lista, os top 10 dos filósofos e as suas frases, essa frase estaria aí. Eu penso, logo existo. Descartes funda a chamada filosofia do subjetivismo, que o sujeito, pela sua própria capacidade, né, tem essa possibilidade de colocar tudo em dúvida e ele mesmo encontrar as respostas para todas as suas dúvidas. Tá? Esta é uma verdade, diz o Descartes. É uma verdade que ela não é uma verdade empírica, né, porque os sentidos eles podem nos enganar, mas ela é uma verdade que brota da minha capacidade racional, que emana da minha capacidade racional, da minha capacidade de pensar, né? E aí, assim, o Descartes resolve um problema filosófico bem importante dessa época, que era a disputa entre os céticos e os empiristas, né? Os céticos são aqueles que diziam que não há possibilidade nenhuma de conhecimento certo e seguro. Os empiristas diziam que o conhecimento só é válido se deriva da experiência. O Descartes vai dizer que ambos estão equivocados, né? Porque não é possível a gente duvidar de tudo, Tem alguma coisa, vai chegar um momento, eu vou duvidando, duvido de todas as coisas. Duvidem que hoje é um dia de sol, pelo menos aqui em Passo Fundo, né? Aqui está marcando 30 graus. A gente pode duvidar de tudo isso. Podemos duvidar de qualquer situação empírica do mundo. Eu só não posso duvidar de que, ao fazer a própria pergunta sobre as coisas, eu estou pensando. Bom, então, o que garante a minha existência é a minha capacidade de pensar. Tá? Então, acho que essa é a primeira lição.
como eu falei para vocês, nós vamos ver 2 lições hoje do pensamento do Descartes. A primeira delas é essa ideia de como que eu diferencio o sono da vigília, como que eu diferencio a verdade da dúvida. Eu diferencio porque quando eu estou duvidando, eu estou pensando. O que garante a minha existência, e não o sonho, é a minha capacidade de pensar e colocar tudo aquilo que eu vejo nos meus sonhos em dúvida. Tá? Essas meditações, elas foram escritas depois de um outro livro do Descartes. Tá? E esse livro do Descartes, chamado Discurso do Método, ele tem como pano de fundo essa discussão. Né? Ele ainda não havia formulado totalmente, né, as suas meditações, mas ele vivia muito, esse contexto do Descartes era um contexto de muito ceticismo, né? E aí ele se coloca esse objetivo, né? Tomar o ceticismo, tomar as dúvidas como caminho para a certeza. A palavra método, né, que depois é a segunda parte, a segunda lição do Descartes, que a gente vai estudar nessa aula ainda, né? A ideia de método quer dizer assim, é um caminho a ser seguido. Né? Qual que é o caminho que eu devo seguir? É o caminho da dúvida. Só que eu não posso parar na dúvida, né? Porque, tomando como exemplo os sonhos, né? Aconteceu tal coisa, um avião caiu lá num lugar, alguém estava me perseguindo, alguma pessoa que morreu apareceu para mim no sonho. Bom, eu não vou ficar só na dúvida disso. O que eu tenho que fazer, então, para superar essas dúvidas? E esse é o projeto cartesiano, né? É encontrar uma verdade que não sucumba quando questionada, né? Então, assim, se alguém no sonho chegasse e nos perguntasse, né, se é possível, né, um ser vivo, uma pessoa que morreu, se apresentar como viva, não é mais, né? Não é possível, né? Eu consigo, pela minha capacidade dedutiva, pela minha capacidade racional, deduzir que não é possível que isso aconteça. Né? Bom, todo esse cenário de dúvidas do Descartes, né, exige dele, então, a elaboração de um método. Né? O que é esse método? Né? Eu usei essa imagem aqui, né, para mostrar algo nesse sentido. Né? É um passo a passo. O método cartesiano é um passo a passo para a gente usar a nossa capacidade de pensar, usar a nossa razão. Né? É um método de regulação e controle do uso da razão. Tá? E ele tem 4 partes. A primeira delas é a regra da evidência. Jamais aceitar algo como verdadeiro que eu não soubesse ser evidente como tal. Né? Então, é buscar sempre as evidências, né? Como o caso que vocês... eu estou agora com esse último sonho que a Aline contou. Né? Como é que eu posso pôr em questão o fato, né, de uma pessoa que morreu aparecer para mim? Na realidade, ela não aparece. O sonho pode, né, ser uma fantasia até, mas na realidade, uma pessoa que morreu, é evidente que ela não pode aparecer de novo. Né? Então, essa é um primeiro passo para você colocar em questão essa informação. Né? Jamais aceitar algo como verdadeiro que eu não soubesse ser evidente como tal. O segundo passo é o método, o passo da análise. Dividir as dificuldades em quantas partes possível e necessário para resolvê-las. Tá? Então, assim, vamos pensar o seguinte, tá? Vocês estão com um problema para ser resolvido, né? Ou vocês estão com uma dificuldade a ser superada. Segundo Descartes, quanto mais a gente dividir as dificuldades no maior número possível de partes, mais fácil a gente vai resolver. Tá? Então, assim, imagine uma expressão numérica. O Descartes é um matemático também, né? Tem aquela regra, né? Primeiro você faz a multiplicação, é assim, né? Primeiro as multiplicações e divisões, depois as somas. É isso ou não é? Ou é o inverso? Eu não sou tão bom assim em matemática. Isso aí, senhor. É isso aí, sir. Primeiro a multiplicação e a divisão, depois somar e diminuir. É assim, né? É essa a regra? É. Isso. Isso é cartesiano. Vem do Descartes. Por que vocês acham que vocês têm disciplinas, componentes curriculares separados?
tem lá um componente de gestão de pessoas, tem um componente de gestão de marketing, tem um componente de filosofia, tem um componente de sociologia, apesar de todos eles fazerem parte do mesmo curso. É porque quanto mais partes forem separadas, mais fácil de vocês resolverem, tá? Imagina assim, se vocês tivessem que aprender gestão de pessoas nas aulas de filosofia, ou aprender filosofia, história, geografia, sociologia numa grande aula de ciências humanas. Daria para fazer isso? Talvez sim, né? Mas segundo o método cartesiano, que é o método que moldou a sociedade e a ciência moderna, não é possível. Quanto mais divisões acontecer nos saberes, quanto mais as dificuldades forem repartidas, mais fácil vai ser para resolvê-las, tá? Esse é o passo da análise do método cartesiano. O terceiro passo, ou a terceira parte do método, é a síntese. Conduzir por ordem meus pensamentos, a começar pelos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para galgar, pouco a pouco, como que por graus, até os mais complexos. Presta atenção numa coisa. O meu filho está nessa fase. Quando vocês começaram a frequentar a escola, quais foram as primeiras lições que vocês aprenderam? Quais foram, assim, as primeiras lá no primeiro ano, educação infantil até? Quais foram as primeiras aprendizagens que vocês tiveram? Normalmente são as cores, os animais, as letras e os números. Exatamente. Quais números? Quais letras? Vamos pegar esses exemplos aí. Os números são primeiro de 1 a 10. Sim. Depois vai aumentando aos pouquinhos. 10, 20, 30, 40, 50, né? Uhum. E as letras... Primeiro as letras do nome, depois as letras do alfabeto inteiro. Isso. A gente já pulou uma parte aí. Primeiro, você tem as letras do nome, né? Mas principalmente, quais letras do nome? Todas elas? Do primeiro nome. Primeiro nome, a inicial, né? A inicial. O meu filho é João Lucas, né? E aí ele reconhece o J e o L. Ele conhece a letra T, né, do meu nome, Tadeu, e os números ele já reconhece, né, porque eu moro num prédio, tem andares, né, então eu moro no 4º andar. Quando nós subimos, às vezes pela escada, ou quando a gente sobe no elevador, né, ele vai contando os números ali do elevador, né, enfim. É sempre do mais simples para o mais complexo, né. E agora eu tenho certeza, né, que vocês não devem mais, eu espero, né, vocês não devem estar mais estudando conta simples, né, ou texto simples, linguagem simples, né? A tendência é sempre ir complexificando, tá? Isso é cartesiano, pessoal. Tá vendo? O Descartes é o filósofo que molda toda a filosofia moderna e talvez é o sujeito que mais inspira o mundo até hoje. Talvez não inspira mais, mas a gente percebe as coisas assim, né? Quando você vai fazer um vestibular, ou quando você vai fazer o Enem, né? Tá tudo separadinho lá, né? Por mais que tenha, assim, tentativas de aproximação, né? Mas os saberes, eles têm as suas identidades, né? Você consegue, sempre começando do mais simples, mais complexo, né? Não é assim também nas próprias avaliações. Quando a gente sempre começa, né? Eu, pelo menos, procuro fazer a primeira questão de uma prova, assim, uma questãozinha mais simples, né? Perguntinha mais fácil. E aí, aos poucos, os exercícios nos livros didáticos são assim, começam com perguntas mais simples e vão se complexificando, tá? E, por último, revisão. Fazer em toda parte enumerações tão completas, revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada ter omitido. Ainda eu estava fazendo o tema com a minha filha ontem, e aí eu procuro fazer isso, eu sigo esse passo do Descartes, né? Nada até agora tornou-se, assim, pelo menos comigo, né, tão eficiente como isso, né? É fazer as coisas sempre do mais simples para o mais complexo, né? E no fim revisar. Conduzir sempre do mais simples para o mais complexo e no fim fazer uma revisão. Não é assim quando vocês terminam também de fazer um exercício, fazer uma redação, ou quem trabalha lá no seu trabalho, né? Agora, antes de sair, vou dar uma revisada, ver se está tudo ok.
já deixa alguma coisa pronta para outro dia, né? Então, o Descartes, ele é um metódico, né? Ele nos ensina, pessoal, vocês imaginem um cientista, vamos pegar o caso da vacina agora, e aí eu já encerro, porque o nosso tempo está estourando. Vamos pegar o caso da vacina, né, pessoal? Vacina contra a Covid. Vocês imaginem a quantidade de vezes que os cientistas deviam ter testado, né? A quantidade de revisões que eles devem ter feito, né? Para chegar ao ponto de apresentar uma vacina e dizer, olha, essa aqui vai ser aqui, né? E mesmo assim ela ainda tem alguns problemas, né? Algumas pessoas não ficam imunes, né? Vocês imaginem, né? Esse modelo do Descartes é o principal modelo da ciência moderna, né? A física moderna é assim, a astronomia moderna é assim, todos esses saberes, essa ciência moderna é muito influenciada por esse método cartesiano, tá? E, para finalizar, o que o Descartes queria com esse método? Esse fragmento está no livro Discurso do Método, do Descartes, né? É um livro curto, pessoal, um livro assim muito simples, né? Eu até pensei em disponibilizar ele para vocês lerem, mas se vocês quiserem atrás, vocês vão encontrar na internet. É um texto muito fácil, assim. Gente, vocês têm, né? Já são maiores de idade, quase, já são pessoas no terceiro ano, né? De um curso técnico. Vocês têm totais condições de fazer uma leitura desse livro e entender o que ele quer dizer. Diz lá o Descartes: o que mais me contentava nesse método era o fato de que, por ele, estava seguro de usar em tudo minha razão, se não perfeitamente, ao menos o melhor que pudesse. Além disso, sentia, ao praticá-lo, que meu espírito se acostumava, pouco a pouco, a conceber mais nitidamente seus objetos. Ou seja, o Descartes, vejam, ele está falando em primeira pessoa. Estão vendo isso, pessoal? Essa é uma marca da filosofia moderna. É o subjetivismo. É vocês que têm de fazer as experiências. Turma, administração terceiro ano. Vocês que têm que aprender a usar o método cartesiano. Vocês que precisam saber usar esse método. Saberem usar a razão de vocês por conta própria. É o esforço de vocês de colocar tudo em dúvida e aprender com aquele passo a passo, né? Vamos lá voltar e revisar, né? Ver aquilo que é evidente por si mesmo, analisar, dividindo em partes, fazer sínteses, partindo do simples para o mais complexo, e depois revisar. É quando vocês fazem esse passo a passo na vida de vocês, vocês vão estar usando a própria razão de vocês. Se não de modo perfeito, mas com o que de melhor ela pode oferecer, né? E isso, segundo o relato do Descartes, e vocês podem fazer isso também no dia a dia de vocês, vai fazer com que, pouco a pouco, vocês vão percebendo mais nitidamente como as coisas são, tá? Então, assim, é muito bonito isso do Descartes, né, pessoal? É uma filosofia, assim, que nos ajuda a gente usar a nossa capacidade racional para a gente poder, assim, e além, não é assim, isso é uma coisa também que eu fico louco, né? Esses dias eu falei isso na turma do comércio também à noite, né? O pessoal acha que fazer filosofia é você ficar, assim, divagando, né? Falando coisas, assim, abstratas, né? Falando coisas meio sem sentido, uma coisa meio viajada, assim, não é isso, né? Filosofia moderna é método, é passo a passo, é colocar tudo em dúvida, é usar a razão, é ver o que é evidente, analisar, partir do simples para o complexo, revisar. Isso é fazer filosofia, né? Não é você ficar assim imaginando um mundo ideal, assim, né? Um mundo de faz de contas, né? Uma coisa meio viajada. Não é isso, não tem nada a ver com isso, né? A filosofia moderna é uma filosofia dura, uma filosofia metódica, uma filosofia talvez tão rigorosa como a matemática, né? Porque assim, a lógica da filosofia, do modo de se fazer filosofia moderno, ela é muito semelhante, né, à ciência e à matemática moderna, e que trouxeram grandes avanços, né, e que nos transformou na sociedade que somos hoje, muito daquilo que nós somos hoje, e com todos os seus erros também, né. A gente vai ver mais adiante, né, que essa tentativa dos modernos, né, de pregar, assim, de apregoar com tanta força e devoção à racionalidade, ela também transformou a sociedade muito embrutecida, em certo sentido, né? Falta de compaixão, uma falta de tolerância, falta de reconhecimento, falta de empatia, né? Um radicalismo nesse ponto da subjetividade, né? Um egoísmo, a gente quase caiu para um lado egoísta, né? Em que só, talvez,
alguns que são mais naturalmente aptos a usarem a sua razão acabam se beneficiando mais desse sentido, né, nessa sociedade por fazer esse uso da razão, né? Mas a gente tem que pegar os aspectos bons e positivos, né, disso e tentar, assim, viver da melhor maneira possível, né? E aprender isso, sem dúvida alguma, com o Descartes, né? Esse passo a passo para a gente não sonhar e ficar imaginando que a vida é como o nosso sonho, né? Mas a gente buscar uma realidade, né? Um mundo mais real, né? Mais, eu diria assim, mais matemático, se é possível a gente dizer, tá? Pessoal, da minha parte era isso. Não sei se vocês querem comentar, querem acrescentar alguma coisa, querem falar alguma coisa. Agradeço vocês pela atenção, pela participação, os relatos de vocês. Pena que a gente não pode se ver mais, né? Mas eu espero que, então, em breve, as coisas melhorem, a gente possa se encontrar e estar numa sala de aula e todo mundo junto e podendo trocar ideias, conversando e aprendendo um pouco com a filosofia. Certo? Pessoal, vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar? Estão aí? Estão sonhando? Estão dormindo? Já abandonaram a minha aula? Eu o recesso começa amanhã, pessoal. Amanhã só o recesso, tá? Hoje ainda tem... se não mais, eu tenho 2 encaminhamentos. O primeiro deles, eu estou liberando, ou deixa eu ver se eu já liberei. Deixa eu ativar aqui a edição do Moodle. Um questionário sobre o pensamento do Descartes, sobre o seu racionalismo, que está disponível, vai estar disponível já lá na semana, a semana que começa hoje, né? Eu vou, deixa eu mostrar ele para vocês aqui, mostrar e mostrar. Então, está disponível lá onde que vocês localizaram no Moodle, a semana 4, tem uma tarefa, são 10 questões, se eu não me engano, só sobre o pensamento do Descartes, para vocês responderem até voltarem do recesso, tá bom? Esse é o primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento é que eu vou estar disponibilizando mais algumas atividades e leituras também de Filosofia 2, lá na página do curso de Filosofia 2, né? Que a gente precisa recuperar também esse formato em APNP, tá? E, por fim, deixa eu fazer a chamada, prestigiar quem está aqui agora, e aí a gente encerra, certo? Eu vou encerrar a gravação aqui, pessoal, vocês permaneçam na sala para mim depois registrar a frequência de vocês, tá bom?